Olá, boa noite, salve, salve, galera. Paulinha, você foi a primeira hoje, Paulinha. Boa noite. Paulinha, vou ter que mandar esse brasão aqui para você, porque os dois primeiros que comentarem, eu vou eu vou mandar esse brasão. Tá joia? Os dois primeiros que comentarem, então, a Paulinha já garantiu dela. Vou mandar aqui o adesivo aqui do nosso MC, vou mandar pelo correio. No final, é isso aí, Paulinha, parabéns. No final da live, coloca seu endereço aí para eu mandar para você. Até agora só você comentou, pelo menos é o que apareceu aqui para mim. Quem comentar, o próximo que comentar, eu vou mandar aqui também esse adesivo, tá joia? Meu nome é William Santos, eu sou do MC aqui, MAN, que é o Ministério Adventista de Motociclista de Itararé, tá certo? E aqui de Itararé pro Brasil e o mundo, estamos juntos nesse nosso encontro, motoencontro virtual. Tô vendo que o pessoal tá chegando aí. Comenta aí, que às vezes demora, tem uma diferença de tempo aqui. O próximo que comentar, vou estar mandando aqui para você, tá? Eu sei que semana passada eu já mandei alguns, acredito que vocês não receberam, porque hoje o correio tá complicado, mas tá no correio já para vocês. Rafael Falavinha, opa, Rafael, você quer fazer coleção, rapaz? Opa, Wilson Simon, um abraço para você, meu irmão, tudo jóia? E aí, pessoal, vou mandar para vocês três, tá bom? Então, a Paulinha, o Rafael e o Wilson Simon, vou mandar o adesivo aqui para você e tá chegando. O Rafael tá querendo fazer coleção, já ganhou uma semana passada, tá querendo outra de novo? Tamo junto, Carlos! Carlos Moraes, um abraço para você, meu irmão. Que bom que você tá chegando aí também. Olha, e durante a nossa conversa eu vou fazer alguma pergunta aqui, quem responder eu mando um adesivo para você também. Eu só quero, para mandar para mais pessoas, quem já ganhou hoje já não vale mais, tá bom? Para dar oportunidade para os outros também. Beleza? Então, aí ó, Wilson Simon, vou mandar para você. Que foram os três primeiros que comentaram aqui na live. Beleza? Que legal que você está chegando por aí. Eu sempre falo assim, eu fico ansioso e fico de verdade. Eu fico assim, opa, hoje é dia da nossa live, do nosso moto encontro virtual. Nós não temos condições de conversar ali, tá próximos pessoalmente, poder dar um abraço, colocar a conversa em dia. A gente faz isso às quintas-feiras aqui através dessa ferramenta, né? Essa ferramenta de comunicação que, apesar da distância, nos aproxima. Opa, beleza, Rafael. Então é o seguinte, o Rafael disse que como ele já ganhou, posso passar o dele para outra pessoa. Então o próximo que comentou aqui foi o Carlos Moraes. Carlos, abração, meu amigo. Vou ter que mandar esse adesivo do nosso MC para você, beleza? Depois, no final da live, manda o seu endereço que eu mando para você. O do Rafael e de mais alguns aí, acredito que não receberam, mas está no correio. Logo, quem sabe essa semana, a semana que vem, vocês estão recebendo aí. Tá certo? Vocês recebem, dá um ok depois na live para mim ou no meu Messenger. Olha, eu recebi, legal. Tá joia? Binho Bode Véio! Binho Bode Véio! Boa noite, brother! Tamo junto aí, que legal! De onde você é, Binho? Fala aí pra mim, pra eu mandar um abraço, um alto abraço aí pra sua cidade, pro seu MC. Se é do MC, se não é, não tem problema. Quer mandar nas duas, né? Rapaz! Tá muito guloso. É isso aí, gente. Que legal que você tá chegando. É bom esse bate-papo, é boa essa conversa saudável aí. Eu costumo dizer que é um bate-papo legal porque a gente descontrai, uma conversa saudável, a gente faz uma reflexão, a gente coloca um pouquinho a conversa em dia. Como é que tá o tempo aí para vocês? Né? Como é que tá o tempo? Aqui tá bem frio, não sei quantos graus, tá? Não sei se tá uns 10 graus aqui hoje, tá uma chuva o dia todo. Na verdade, a chuva começou na sexta-feira à noite e tá direto para cá todos esses dias, todo dia chovendo e tá esfriando. Eu tô aqui na divisa com o Paraná. Wilson Simon é de Promissão, São Paulo, sempre ligadinho com a gente, é verdade.
Tá sempre ligado com a gente aí, um abraço para você. E o Binho Bode Velho é de São Pedro, aqui de São Paulo também. Abraço, meu irmão, tamo junto, rapaz. E olha, que não seja só hoje, tá, Binho? Vem as outras vezes também, todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem esse bate-papo aqui. É o meio que a gente tem para, sabe, para extravasar um pouco, porque na verdade, falar a verdade, a gente quer pegar a moto e ir para o nosso moto encontro, conversar e dormir em barraca e assim por diante. Mas já que não dá, pelo menos a gente se encontra aqui. Aqui tá frio, aí tá frio também para você, Rafael. Opa, Júlia Marques, um abraço para você, Júlia. A Júlia também ganhou, a semana passada ganhou um desse, né, Júlia? Tá no correio, logo chega para você. Ah, o Carlos Moraes é de Embu das Artes. Muita chuva, muita chuva. Essa chuva tá geral, né? E esse tempinho veio para dar aquela, pelo menos, não sei se é a última, mas para dar uma esfriadinha nesse inverno nosso aí, que estava mais quente do que frio. Mas tá... Bom, eu gosto do friozinho, né? Eu gosto de dormir. Aqui tá um friozinho bom, todo mundo aqui reclamando, eu tô só com a camiseta e meu colete, né? E a bandana, né? A Paulinha, como é que é a Paulinha? Ela tá em Minas Gerais hoje, tá friozinho aí, Paulinha? Ei, essa mulherada, como dizia meu velho pai, fala assim, é tudo patife, qualquer ventinho diz que tá frio, né? E aqui em Pirajuí choveu só na sexta, mas está um tempo escuro desde domingo, viu? Tá escuro porque já tá de noite, né não? Brincadeira com você. Mas é isso mesmo. O tempo mudou mesmo, tá fechado. Aqui não, aqui tá chovendo direto. Todos esses dias. Hoje choveu o dia todo. Acho que não teve um momento que a chuva não parasse. Então, e todos esses dias está assim. Todos esses dias tá desse jeito. Mas que bom. Se não faz frio, a gente não pode usar blusa. Se não faz frio, não dá para usar o cobertor. Então... que venha esse friozinho, logo passa e que passe logo essa quarentena para a gente andar de moto de novo e para que a gente curta do jeito que a gente quer, com responsabilidade, não é não? E a nossa live de hoje, como título, a gente estava comentando o pão de cada dia, né? O nosso pão de cada dia. E muitos de nós utilizamos a moto como lazer. Não é verdade? Muitos de nós, para curtir, para desestressar, para sair, pegar a estrada e para um moto encontro, para visitar a família, porque gosta mesmo. Eu tenho um amigo aqui na cidade que ele disse que ele já teve carro, mas ele vendeu, ele não gosta, ele tem, moto, é para onde ele precisar ir, se precisar viajar, é por aqui, é com chuva, mas é moto, ele não gosta de carro, é de moto. Então assim, uns usam por prazer, outros usam para desestressar, né, mandar a depressão embora. Agora, outros, eles estão... Opa, tem gente aí já compartilhando a live. Legal, abraço. E deixa eu falar uma coisa para você. No YouTube, se você digitar o motociclismo e a Bíblia, tem todas as nossas lives, tá? Se tem algum tema que você quer ouvir e quer participar lá, escutar, saber o que foi falado, o que foi tratado e não assistiu, lá a gente... tem todas as lives, tá? Essa aqui, amanhã ou sábado, ela entra também no YouTube, tá? Então, mas beleza, quem puder compartilhar, compartilha, vai lá, curte lá e compartilha pra gente. E se você fizer a sua inscrição lá, ativar o sininho, toda vez que eu publicar uma das lives e você perdeu, ele avisa pra você, beleza? Então... César Marinângelo, é isso mesmo, boa noite, meu irmão. É você que eu sei que você apareceu aqui, que você estava compartilhando também já esse vídeo, a nossa live. Beleza, obrigado, irmãozão, tamo junto. E estava falando, muitos utilizam o carro para o ganha-pão mesmo. Eu mesmo já utilizei no meu dia a dia para o ganha-pão durante um bom período. Por exemplo, eu teve uma época... teve uma época aqui que eu estava trabalhando também como motoboy ali para entregar pizza. Era mais, às vezes no sábado à noite eles me chamavam, era como um bico ali, eu estava trabalhando, eu estava meio sem serviço, e o que dava para fazer eu fazia. Então, durante a semana,
Durante o dia eu colocava, eu publicava, saí distribuindo aqui nas cidades os cartõezinhos que se precisasse de entrega, entrega de documento, entrega alguma coisa na cidade vizinha, o que precisasse, a gente fazia, corrida, tudo, né? Então algumas viagens eu fiz aqui pela região para entregar documentos, para entregar algumas peças pequenas que eu levava na moto, entregava e no sábado à noite, às vezes tinha uma pizzaria aqui que me chamava para ficar de plantão, né? Então era uma pizzaria nova que estava começando e eu tinha na época, ele falou assim, ó, a gente paga 15 mil por noite, e aí 15 mil por noite mais as corridas que você fizer, tá bom? 15 mil não, 15 reais, 15 mil, 15 reais por noite, naquela época, isso já faz alguns anos, né? Assim, então, se não fizer nada, você ganha os 15 reais. E aí, os 15 reais e mais o que você fizer. Então, eu utilizava para isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Roger Trilheiro. Boa noite, meu irmão. Quero mandar um abraço, então, para Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu irmão. Um abraço para Pelotas. Um abraço para você, para sua terra, para todos que estão aí. Não sei se eu deixei alguém de lado aqui. Eu acho que os que mencionaram aqui, eu acho que eu mencionei todos, penso eu. Você me perdoe se eu não falar você, porque algumas vezes passa batido, a gente não vê todos os comentários. Mas um abraço para você, Roger, irmãozão, tamo junto. Um abraço. Eu imagino que lá para o Rio Grande do Sul deve estar frio. Disse que hoje estava 1 grau, 0 grau, por aí. É isso aí mesmo? Então, deu uma esfriada. Mas muitos de nós utilizamos isso para o trabalho, né? Existem muitos, talvez algum de vocês que esteja aí, não sei se utiliza, comenta aí, que às vezes utiliza para o trabalho, no dia a dia, nas grandes cidades, na grande São Paulo, inclusive, é que o motoboy ali na correria o tempo todo, e às vezes nessa correria, num deslize, às vezes acontece o acidente e muitas vezes até a perda da vida nesses momentos, né? Então, assim, a moto, ela serve para todo momento. Ela serve para se divertir, ela serve para passear, ela serve para trabalhar, e muitos vivem dessa forma e dependem dela para o pão de cada dia. Eu lembro que uma das vezes que a Paulinha também já trabalhou muito de moto, né? Aqui mesmo, alguns anos, a minha esposa hoje dá aula, ela é professora, ela dá aula aqui na cidade mesmo, mas alguns anos ela trabalhava na cidade vizinha, dava aula na cidade vizinha, e o horário dela não tinha horário de ônibus que batia, porque ela dava aula aqui na cidade e na cidade vizinha que fica 50 quilômetros daqui, cidade de Itaberá. E ali, o que acontecia? Às vezes tinha dias que ela saía daqui e eu tinha 45 minutos para deixar ela na escola, que ela começava outra aula. Então, eu já preparava um lanche para ela, que a hora que ela saía da escola, eu estava esperando com a moto e corria e deixava ela na cidade. Na hora que dava um tempinho, ela comia o lanche dela. Eu deixava na escola a 50 quilômetros daqui. Então, a gente fazia essa correria e fazia de moto. Nessa época era uma CGzinha, assim, 150 que fazia. Algumas vezes peguei a Intruder do meu filho, de 125, e ali era essa correria, rapaz, era apertado o tempo. Então, às vezes era corrido, mas a gente dependia disso, porque de carro o custo de combustível era muito maior, e pedágio, e aqui na região, não sei aí onde você mora, mas aqui na minha região moto não paga pedágio, né? Na minha região, moto não paga pedágio. Então, eu economizava no combustível e economizava no pedágio. Eu deixava ela lá, aí para ela voltar tinha horário de ônibus. Meu horário, como eu era autônomo, eu adaptava meu horário ao dela, nesse sentido, para que eu pudesse levar. Agora, graças a Deus, essa correria diminuiu. Eu entreguei como é que fala? O Rafael disse que já foi entregador de peças, né? Então era dessa forma, eu fazia muito isso, entregava peça, entregava documento, e assim passava. A Paulinha, antes de engravidar, né, Paulinha, ela comentou aqui com a gente que ela ia de moto para o trabalho, né? E até mais, ou seja, para nós aqui, eu estou em cidade pequena, mas quem é cidade maior, cidade grande,
até para ganhar tempo dentro do trânsito, né? Às vezes você pega o corredor, faz a moto estreita e vai embora. Agora o carro fica parado. O Carlos aqui está dizendo que a motocicleta é a parceira dele do dia a dia, vai para o trabalho todos os dias, usa tudo, e não tem carro, como é que é? Não tem carro, e a motocicleta é o que ele ama, é isso aí, é isso aí. É por isso que nós estamos juntos aqui, porque isso nos une, essa afinidade, esse amor às duas rodas, isso é maravilhoso, né? Ou seja, e o ganha-pão, nós precisamos dele, então, ou seja, nós utilizamos de diversas formas. E a moto, ou seja, muitos utilizam a moto no dia a dia, para o trabalho, para se locomover, ou para fazer entrega, seja lá o que for, mas usa no dia a dia, e depois, final de semana, para aproveitar e para curtir. Não é assim? É assim. Mas esse é o ganha-pão, e graças a Deus nós temos, muitos têm esse meio para ganhar o seu pão de cada dia, né? E é interessante, principalmente hoje existe uma preocupação de muitos aí. Deixa eu perguntar, deixa eu mandar um brasão aqui, eu já estava esquecendo. Deixa eu mandar um adesivo aqui para quem primeiro que responder. Qual foi o tema da semana passada? O tema da live da semana passada, você lembra? Olha, tem que prestar atenção, porque se você esqueceu, vai perder para quem prestou atenção, hein? Vamos lá. Manda aí, se você colocar aqui quem foi o tema, qual foi o tema da semana passada, eu vou mandar um brasão para você. Ou pelo menos qual foi a história contada. O que é falar o nome do tema da semana passada ou a história, eu mando o brasão, a história que nós contamos. Hoje em dia, ainda mais com essa... Valberto Rolim, um abraço para você, meu irmão. Tá chegando aí também. Abraço, tamo junto. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, existe uma preocupação de muitos, quanto alguns, eu conheço aqui na minha cidade, muitos que perderam o emprego. Eu conheço outros que eu trabalho por conta própria. Então, as minhas vendas diminuíram muito. Eu fabrico a granola e vendo na região. E com essa pandemia, para mim, caiu demais. Deus não desampara. Graças a Deus, Ele tem me proporcionado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Valberto Rolim, que eu falei, mas ele é de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço para essa terra aí, que lá do outro aqui, ela fica acho que uns 400 quilômetros aqui da minha cidade, por aí ou mais. 400 a 500 quilômetros da minha cidade. Abraço aí, Alberto Rolim. Ângela Pereira, um abraço para você também. Você lembra? Então fala aí, Ângela. Fala que eu mando para você. Tá bom? A Ângela também já ganhou, né? Mau tempo. Quem falou primeiro foi o Rafael. Rafael, não tem jeito, vou ter que mandar. E qual a história? Você não valia, né, Rafael? Mas tudo bem. Quem fala aí, qual é a história? Qual é a história que nós contamos? Tá bom? Eu mando aqui. Então, pessoal, principalmente nesse tempo, as minhas vendas caíram bastante, né? Então diminuiu. Mas graças a Deus, eu não tenho... Ele tem me dado os meios, tem me dado sustento, tem me abençoado os dias que dá. Algumas vezes eu tenho conseguido viajar em algumas cidades, fazer minhas vendas, e quando eu vou... Graças a Deus, Ele tem abençoado de tal maneira que não tem faltado nada. E eu louvo a Deus por isso, eu agradeço. Veja só, Ele não desampara, Ele não nos decepciona. E eu queria fazer uma reflexão rápida com você sobre um desses momentos que aborda, inclusive, tem várias lições que nós podemos tirar, mas inclusive a questão do sustento. Para você ver como Ele não desampara e para você ver como Ele está atento a cada uma das suas necessidades. Que história é essa? Deixa eu falar rapidamente para vocês. Os discípulos, uma boa parte deles, eram pescadores, ok? Pedro, Tiago, André, João, eles eram pescadores que... vai ficar quieto, você não se aguenta, rapaz, né?
eram pescadores que eles dependiam disso para o seu pão, assim como muitos dependem hoje da moto para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia, eles dependiam do barco e das redes, da pesca, para trazer o pão de cada dia para casa, né? Eles já conheciam a Jesus, mas eles ainda não eram discípulos de Jesus, e nesse momento eles ainda não seguiam a Jesus, ok? Mas eles conheciam, eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, eles tinham já assistido sermões, ouvido os sermões de Jesus. Simão Pedro, no caso, inclusive Jesus curou a sogra dele. Alguns até falam que foi o pior milagre que fez. Como que pode curar a sogra? Ai, 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 já que tem sogra me xingando aqui. É só brincadeira, gente, é só brincadeira, só para descontrair, né? Mas ele curou a sogra de Pedro, né? Então, ou seja, eles já conheciam Jesus, mas algo os impedia de seguir a Jesus. E aí o que aconteceu? Eu estou contando isso só para você entender o contexto, né? Só para você entender o contexto. E aí, numa certa manhã, nós conversamos, onde Jesus estava, sempre estava cheio de pessoas. As pessoas queriam estar com Jesus. O que Jesus falava, sabe, trazia paz, conforto, alegria ao coração das pessoas. Sem contar que, além disso, ele atendia as necessidades, ele curava, ele ensinava, quem estava com fome, ele saciava. E assim, Jesus, ele não conseguia ficar indiferente com as necessidades das pessoas. Isso é altruísmo, é você deixar de se preocupar consigo mesmo para se preocupar com o outro. E Jesus era assim. Então, ou seja, e aí ele tinha poucos momentos que ele estava sozinho, ou era de noite, de madrugada, ou era de manhã bem cedinho. E nesse dia, ele foi bem cedinho ali para a praia do Mar da Galileia. A gente fala Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Por quê? Porque esse lago, na verdade a gente fala mar, mas ele não é mar. Ele é um grande lago, muito grande. Se você for no Google e colocar lá Mar da Galileia, você vai ver esse lago e vai ver que ele é muito grande, ele realmente parece um mar. A extensão dele era 19 quilômetros de um lado, 13 quilômetros de outro. Então assim, era um lago muito grande e era conhecido também como Mar da Galileia, tá certo? E Jesus estava lá de manhã bem cedinho para ficar um pouco mais, algum momento mais tranquilo, porque não era fácil o dia a dia dele. Só que quando as pessoas percebem que Jesus está lá à beira da praia ali, eles começam a se aglomerar. E como eu falei, Jesus ele não consegue ficar indiferente das pessoas. O que tinha acontecido durante a noite, Pedro, André, Tiago e João, eles em 2 barcos ali, eles tinham passado a noite pescando, mas eles não tinham pego nada. Eles dependiam disso para o seu sustento, eles dependiam disso para sustentar a família. Certo? E eu penso assim, eu como vendedor, tem dias que a coisa é mais, tem dias que arrebenta de vender, mas tem dias que é mais difícil. E você sabe, quem trabalha por conta própria é assim. E esse era o trabalho deles, e aquilo deixava eles preocupados. E aí o que aconteceu? Jesus chega lá, eles estavam lavando a rede, mas as pessoas começam a aglomerar, ele começa a falar com as pessoas, ele começa a ensinar as pessoas, e as pessoas se juntam tanto em torno dele que ele precisa agora, não conseguia nem falar, estava meio que sufocado, porque as pessoas chegando em cima e o mar aqui, o lago. E aí vamos ver o que está escrito aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, o 3º evangelho da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, ok? Capítulo 5, é bom você abrir aí, não acredite no que eu falo não, confira se é isso mesmo que está escrito. Tá bom? Eu sempre falo para você, porque o que eu falo, isso não importa. O que importa é o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Então, veja só, diz assim, no capítulo 5, a partir do verso 1, fala assim, ó, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos, 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes.
entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Simão é Pedro, né? Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então o que aconteceu? As pessoas aglomeraram em torno dele e estava até para ele falar, estava difícil. Aí ele subiu no barco e pediu para Pedro, afasta um pouquinho. No que ele afastou, então ele estava acima das pessoas, até o som da voz era mais fácil para eles ouvirem, porque ele estava agora mais no alto. Eu fico imaginando, aqui não está escrito, aqui fala que ele sentou-se no barco, eu fico imaginando ele sentado na proa do barco, né? Que ele afasta um pouquinho, fica na proa, com as pernas ali para fora, é o que eu imagino. E ele falando para as pessoas, ensinando para as pessoas. E atendendo, sabe, suprindo aquela necessidade que eles estavam precisando ouvir, sentindo. Ele queria transmitir paz ao coração das pessoas, conforto, porque as pessoas, você pensa que a vida difícil era só hoje? Talvez naquela época fosse mais difícil. Hoje nós temos confortos que naquela época eles nem sonhavam. A luz elétrica, por exemplo, né? É coisa recente, sabe? Todos os confortos que nós temos, eles não tinham, sabe? A moto deles era um cavalo, um jumento, um animal. Então, ou seja, então Jesus, ao falar, ele trazia esperança para aquelas pessoas. E aí, ao terminar de falar, aqui não fala quanto tempo ele ficou atendendo e falando para aquelas pessoas, mas ao terminar, interessante, lembra que eu comentei que eles não pegaram nada e que eles estavam ali lavando as redes para guardar, quem sabe, para a próxima noite? Jesus não estava indiferente com a necessidade deles, não. Ele estava atendendo a necessidade daquela multidão, mas ele tinha algo preparado para aqueles outros que também ali estavam. E aí, o que Jesus faz? Quando ele termina de falar, veja que está escrito agora no verso 4, fala assim, quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então veja só, Jesus sabia das necessidades daquele, atendeu a necessidade de toda aquela multidão, mas não esqueceu. Às vezes isso não acontece com a gente, é o seguinte, às vezes a gente fala assim, puxa vida, parece que Deus não me atende, atende os outros e a mim, parece que eu tenho que ficar esperando, esqueceu de mim, está atendendo os outros, mas de mim ele esqueceu. Ele não esqueceu. Ele tem algo especial para você. E o momento que ele faz, talvez ele tenha algo maior do que você imagina. Então espera um pouquinho que o seu vem. E vem com juros e correção monetária. Porque assim, quando ele dá o melhor. Quando ele faz coisa boa. Ele não faz mais ou menos. Se ele tem algo para você, ele não tem algo meia boca, ele tem algo bom. Se ele cuida de mim, ele cuida de mim bem cuidado. Deixa eu falar para vocês. Eu, às vezes, que nem esses dias de semana, eu não saí. Eu fui fazer compras. Eu tive em São Paulo com ônibus de lojistas. Eu fui em São Paulo comprar matéria-prima. Um abraço para o Nivaldo Suassui. Um abraço para você, meu irmão. Eu fui fazer compra, mas assim, trabalho de venda, essa semana não teve jeito. É chuva, chuva, chuva e não teve jeito. Mas Deus me abençoou tanto a semana passada, como se eu tivesse vendido. Ele sabia, eu não sabia, mas ele sabia que essa semana toda ia estar chovendo aqui. O que ele me deu era para suprir a semana passada e essa semana. Então, quando ele fala assim, espera, confia, espera, porque ele tem algo preparado para você. E aqui foi o que ele fez. Agora ele falou assim, olha, atendi eles, agora é com vocês. Eles não, como eu disse, eles não estavam indiferentes para as necessidades dos pescadores ali, Pedro, Tiago, João, André. E aí ele fala assim, olha, vai agora, vai para o mar aí, entra e lança as redes. É o que ele fala aqui. E Pedro, veja só, Pedro era sempre, eu acho que Pedro o temperamento dele e sabe que existe 4 temperamentos, né? O colérico, o fleumático, o sanguíneo e melancólico. Não é que tem temperamento bom e temperamento ruim. Todos os temperamentos têm os defeitos e as qualidades, tá certo? E as virtudes. Então,
o Pedro, pelo que eu vejo aqui, ele devia ser um sanguíneo. Ele era sempre o primeiro a falar, sempre o primeiro a responder, sempre ele era o primeiro a agir. Às vezes falava depois para pensar. Ele falava primeiro e pensava depois. E quando ele fala isso, Pedro responde assim para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, o que Pedro fez? Você sabe qual é que era a profissão de Jesus? A profissão de Jesus, Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu com José, aprendeu com seu pai aqui na terra, seu pai terreno. Ele aprendeu o trabalho da carpintaria. Vamos dizer assim, profissionalmente, Jesus entendia de móveis, de madeira, de marcenaria. Agora, de carpintaria. Agora, pescador era Pedro. Aí Jesus fala assim: ó, vamos para o mar e lança as redes, tá certo? Eu fico imaginando assim, agora aqui falou assim, aqui descreveu, que falou assim: mestre, nós pescamos, mas eu fico imaginando Pedro, assim, não está escrito, tá? É eu imaginando. Aí eu falo assim: gente, ele é carpinteiro, o que ele entende de pesca? Eu passei a noite toda, pescando, não peguei um peixinho, não peguei um lambari sequer, não peguei. E agora de dia, com esse sol alto, ele quer que eu jogue as redes. Eu estou cansado. Eu não sei você, eu que trabalho com vendas, vou falar para você, o dia que está vendendo, você vai até de noite, parece que o cansaço não chega. Mas o dia que tá duro, que não vende, rapaz, chega meio-dia, parece 6 horas, você cansado e o negócio não vai. E Pedro estava assim, trabalhou a noite toda, lavou as redes ali, e agora Jesus pede para ele ir para o mar e jogar a rede de novo. Você já pensou? Ele falou assim: Senhor, ele só falou assim: Senhor, eu sou pescador. Eu passei a noite toda, não pegamos nada. Mas como o Senhor está pedindo, eu vou fazer. É o Senhor que está pedindo, eu vou fazer isso. Né? Por educação, talvez por vergonha de falar não, porque o mestre ensinava, o mestre curou a sogra dele, o mestre estava sempre... Falei assim, por educação. Mas não tem como pegar peixe agora. Mas interessante que independente se ele acreditava ou não, aqui a chave da questão é: ele obedeceu. Independente se ele achava que daria certo ou não, ele obedeceu. Sabe o que acontece às vezes com a gente? Às vezes Deus pede algumas coisas para você porque Ele quer te abençoar. E você não vê, mas você fala assim: não, mas eu não consigo achar a razão disso, eu não consigo entender o porquê isso, mas está fora, não tem noção isso. Às vezes a gente não raciocina assim. Mas vamos fazer uma coisa, comigo, se é eu que estou falando, você tem que racionalizar assim mesmo. Pô, o William faz granola, quer se meter aqui em mecânica? Que é isso? Comigo você pode... Mas com Deus, por mais que pareça absurdo, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda o que Ele está querendo de você, obedeça. Experimente obedecer, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça absurdo. Experimente, faz uma experiência. Não é testar a Deus, não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você ter uma experiência com Ele, é diferente. Ele quer que você tenha uma experiência, Ele quer que você confie. Quantas vezes você falou para o filho, e o filho fala assim: mas por quê? Mas por quê? Acho que nós mesmos já fizemos isso quando criança. Quantas vezes nós perguntamos: mas por quê? Não é assim que nós somos? Ou cabeça dura, né? Por que nós somos assim? Então, a gente às vezes quer fazer isso com Deus também. E quando o filho fala isso, você não fala assim? Quantas vezes você já não pensou? Ele tem que obedecer. Eu sou o pai. Eu sei o que é melhor. Por mais que ele não entenda, eu sei o que é melhor. Sabe? Deus faz isso com a gente. Ele fala assim: eu sou o pai. Eu sei o que é melhor. É melhor obedecer. Não que eu vou dar algum castigo se você não obedecer, mas é que se você obedecer, tem algo especial preparado para você. É por isso. E a gente quer, às vezes, a gente se contenta com uma migalha, sendo que está o pão inteiro, a bandeja inteira para você, eu estou contente com uma migalha. Não é assim que acontece? Então,
quando ele falar, mesmo que você não entenda, mesmo que você não enxergue aquela luz no final do túnel, obedeça. Foi o que ele fez. Ele não acreditava. Ele tinha experiência de mar, a vida toda trabalhando no mar com pesca, sustentando a família. Aí um carpinteiro quer mostrar, e é fora do... Eu vou ficar mais cansado ainda, que eu vou ter que lavar as redes, limpar tudo de novo, arrumar tudo de novo. Mas ele que falou, tudo bem, eu vou obedecer. Sabe? Essa aí é a chave da questão, a obediência. E aqui quando você lê o verso 6, fala assim, ó, isto fazendo, essa obediência que ele teve, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, veja só, era tão grande a quantidade que as redes não estavam aguentando. Você pensa que era só isso? Veja só, o verso 7 fala assim, ó, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, vem para cá. O vem para cá é por minha conta, tá? Né? Eu estou imaginando eles chamando, né? Então fizeram sinal para os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, ou seja, a ponto de quase naufragar. Nós vemos mais de um milagre aqui. Primeiro, ele tirou uma imensidão de peixe, uma quantidade de onde não tinha. E depois, o outro milagre, veja só, aqui diz que era tanto, que o peso era tanto, que os dois barcos estavam quase afundando. Ou seja, o outro milagre aqui, as redes estavam quase se rompendo, mas aguentaram. Então nós vemos aí mais de um milagre. E aí, interessante que quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele abençoa você e os que estão à sua volta. Você percebeu aqui? O milagre não foi só para ele. O milagre foi de tal forma que o que Deus tem preparado é para distribuir para as pessoas. É por isso que nós temos que aprender a compartilhar. Porque, sabe? Você sabe porque o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Ele é chamado de Mar Morto porque ali não tem vida nenhuma, não tem uma planta, por causa da grande quantidade de sal. Sabe o que acontece com ele? Acontece o seguinte, ele está, eu não sei agora te dizer, a quantos metros abaixo do nível do mar. Então, ele recebe e não distribui. E o fato de receber dos rios, de todos os afluentes e cair tudo ali e não distribuir, vai concentrando ali uma grande quantidade de sal, que não tem vida, não tem um peixe, não tem uma alga marinha, não tem nada. O teor de sal é tão grande que se você deitar ali, você não afunda. Você não afunda. Você pode deitar ali para ler um jornal que você não afunda, por causa da grande quantidade de sal. Então ele é chamado de Mar Morto porque não tem vida. Sabe por quê? Porque ele só recebe. Todos os outros que recebem e distribuem, eles são abundantes em vida. Então, é isso que Deus faz. Ele te abençoa para que você também seja uma bênção para os que estão ao seu redor. Pode ver que o milagre dele é para todo mundo, não é só para um. Primeiro ele atendeu aquela multidão, e depois quando ele dá a tal ponto que você não consegue carregar. Essa lição, isso que eu falei para você, eu aprendi com um índio, você sabia? Em 2001, eu trabalhei num projeto, 2001, 2002, eu estava em São, em 2003, até começo de 2003, janeiro de 2003, eu estava em São Paulo, ali em Santo Amaro. E aí eu fui para um projeto que eu fiquei alguns meses com os índios Carajás, na Ilha do Bananal, lá no Tocantins, divida com Mato Grosso, margeado com o Rio Araguaia. E ao longo da ilha do Tocantins lá, existem 8 aldeias dos Carajás, numa população total de 2.000 índios. Sabe? Essa que eu vivi, essa que eu estava na época, parece que era 382 na época, a população dessa aldeia. E eu passei uma temporada, alguns meses, morando ali com eles. E eu aprendi algo com um índio que se tornou cristão. E um dia ele falou assim para mim, William, quando Deus dá, é uma fé muito simples, mas maravilhosa, eu aprendi com ele. Ele falou assim, William, quando Deus dá, ele dá tanto que você não pode carregar. E aí ele foi explicar o porquê que ele falou isso. Ele estava um dia ali passando necessidade, passando necessidade, ele, a família dele, e agora
ele falou assim, o que que eu vou fazer? Ele falou assim, Deus, me ajuda. E ele tinha uma bicicletinha lá na aldeia dele, ele tinha uma caixa atrás, amarrado na garupa, e ele saiu assim, quem sabe, Senhor, me ajude a encontrar alguma coisa, me ajude a encontrar mel para eu vender, porque lá, os carajás, eles não, o forte deles não é caça, o forte deles é pesca, né? Mas nesse dia ele saiu no mato ali, eu conheço ali, tem alguns caminhos que eles fazem a pé ali e fica marcado o caminho, então ele passa com bicicleta, com coisa, e ele foi ali, e ele achou uma colmeia, e ele colheu, colocou ali, ele contando para mim, colocou naquela caixa que ele tinha na bicicleta, era tanto que ele não conseguia montar e sair pedalando, ele teve que ir empurrando, mas quando faltavam uns 200 metros para chegar na aldeia, o peso era tanto que a bicicleta quebrou, e não dava mais para ele andar, aí dali, como ele estava perto, ele gritou, chamou de lá, as pessoas escutaram e vieram ajudar, e sabe, então ele falou assim, e ali ele mostrou que quando Deus dá tanto que a gente não pode nem carregar. Aí eu entendi essa frase, quando ele contou essa história para mim. E sabe, é isso que ele faz. Quando a gente vê essa história aqui, foi da mesma forma. Olha, ele teve que chamar... Você já pensou se ele fosse egoísta? Se ele fosse egoísta ali, naquele momento, ele não conseguiria nem o dele. As redes iriam romper, talvez o barco afundar. Mas como ele repartiu, a bênção foi para todos que estavam ali com ele. E para o barco vizinho também. Você entende? O que Deus quer para você? O que Deus quer para você e para mim, Ele é isso. Deus é maravilhoso. Ele quer o seu sustento. Ele está ali. Oh, agora eu estou desempregado devido a essa pandemia. Sabe? Confia no Senhor. Entrega e confia. Salmos 37, verso 5 fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala, a gente tem que aprender a entregar e confiar. A gente entrega, mas quer estar nas rédeas. A gente quer estar no controle. Aprenda. Entrega e confia, e deixa ele guiar a sua vida, você vai ver como as bênçãos serão incontáveis. E aqui ele diz assim, eles chamam, o barco quase afundou, e aqui fala no verso 8, fala assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou o homem pescador. Sou homem pecador. Sabe, quando ele viu isso, ele falou assim, ele percebeu a divindade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele falou assim, olha, retira-te daqui, porque eu sou homem pecador. Em outras palavras, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar diante de ti, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E aqui fala assim, o verso 10, o verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. E depois que isso aconteceu, então assim, quando eles viram aquilo, assim, quem é esse, né? Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o universo, ele tem o poder sobre cada um de nós, ele tem o controle da vida, ele que deu a vida, sabia? Ele que deu a vida. Então, é maravilhoso. E aqui, hora que isso acontece, veja o que Jesus fala. Não temas, não tenha medo. Ele fala assim no verso 10. Não tenhas medo. De agora em diante, você serás pescador de homens. E aí fala assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo para trás, os seguiram. Veja só o que aconteceu. Eles já conheciam Jesus, eles já tinham visto milagres de Jesus, eles conheciam os ensinamentos de Jesus, conheciam os sermões de Jesus, mas algo tinha na vida deles que eles não tinham coragem de seguir a Jesus. E agora, quando Jesus faz o chamado, Jesus mostrou no seu dia a dia quem ele era. Mas agora, quando ele faz o chamado, o que ele queria mostrar para as pessoas? Primeiro de tudo, ele quis mostrar que, assim, olha, se eu te chamar,
Fique tranquilo, eu tenho capacidade para te sustentar. Aquilo que você não conseguiu fazer, você com toda a sua experiência, com toda a sua força, com todo o seu trabalho, durante toda uma noite, você não conseguiu fazer, num piscar de olhos, ele mandou jogar as redes e a quantidade foi tão grande que os 2 barcos quase afundaram. Então você percebe? Ele queria dizer assim, olha, não precisa ter medo. Se o seu problema é a dúvida, deixa de lado. Eu tenho como sustentar você. Se você precisar, ele mostrou nas suas atitudes, sem falar isso, ele mostrou que se eles precisassem, ele tinha como sustentar cada um deles. Sabe, meu querido amigo, meu querido irmão, não tenha medo, porque esse mesmo Deus é o Deus, a Bíblia apresenta que ele é o Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. Então esse mesmo Deus, ele tem como sustentar você. Ele tem como cuidar de você. Ele tem como garantir o seu sustento. Sabe por que nós temos medo? Interessante que Pedro não acreditava. Mas assim mesmo ele obedeceu. Independente da minha e da sua fé. Experimente obedecer. Experimente passar o tempo ao lado de Jesus, aceitar o convite de Jesus para ele ser o Senhor e Salvador da sua vida, para ele ser o Senhor da sua vida, sabe? Para ele conduzir, para ele dirigir. A gente só tem a ganhar. E veja só, aqui fala que eles deixaram as redes para trás, deixaram os barcos e seguiram a Jesus. Sabe, para eles seguirem a Jesus, eles tinham medo de como seriam sustentados, porque eles dependiam do barco e da rede. Como nós vamos nos sustentar? Jesus mostrou como poderia sustentá-los. Às vezes, eu e você, existe algo nos segurando que impede de a gente se aproximar de Jesus. Sabia? O que está impedindo você de se aproximar de Jesus? O que está impedindo você de entregar a sua vida, o controle dela, nas mãos de Jesus? Eu não sei. Eu não sei quais são as suas dúvidas, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei nada disso. Mas Ele sabe. E conhece cada uma. Ah, mas Ele não me atendeu ainda. Veja que na história aqui de Pedro, ele sabia da necessidade, ele atendeu esse povo. Mas quando ele foi para atender, ele tinha algo especial. Se tem algo que ele ainda não atendeu, espere, confie, entregue, mas obedeça. Mesmo que você não compreenda. Mas parece absurdo, mas foi ele que falou. O conselho vem daqui, ó. O conselho vem da palavra de Deus. Se o conselho vem daqui, experimente obedecer. Você não irá se arrepender. Você não irá se arrepender. Você terá simplesmente motivos de agradecer, de glorificar a Deus pela escolha que você fez, de deixar Ele dirigir a sua vida. É isso que você quer? É isso que eu quero. Eu quero isso. E eu tenho muita milagre. Às vezes você pode pensar, que William? William é o maior pecador do mundo. William necessita da misericórdia de Deus. Eu necessito da misericórdia de Deus. E você também. Você precisa da misericórdia de Deus. Quem somos nós sem Ele? E Ele mostra dia a dia, cada hora, cada minuto, que Ele pode suprir as suas necessidades, seja ela qual for. Aqui não está falando que vai dar dinheiro, não. A vida daqueles homens continuou sendo uma vida dura. Continuou sendo uma vida difícil. Mas o necessário lhe estava garantido. Sabe? É que às vezes nós queremos luxo, queremos muito... Não. Deus sabe o que é melhor para você. Por que para um ele dá mais, para outro ele dá menos? Não sei. Talvez aquele que dá mais, ele sabe administrar de forma... como é que fala? Sem o egoísmo no coração. Pode ser que se ele der muito para mim, a minha cabeça vai mudar. E talvez eu não vou ser a mesma pessoa. E aquilo, em vez de bênção, será uma perdição na minha vida. Sabe? Será uma maldição. Então, por que ele permite? Não sei. Mas tem a hora para tudo. Agora, você quer aceitar o chamado dele para a sua vida? Não é por mim, não. Você não tem que aceitar para mim, não. Não tem que garantir para mim, não. É você e Deus. É você. Quem sou eu? Quem é o William?
Como eu falei, eu sou o maior pecador de todos, eu careço da glória de Deus, da graça de Deus, mas Ele pode. Entregue a sua vida a Ele. Experimenta deixar Ele dirigir a sua vida. Um abraço aqui para o Eduardo Rodrigues, meu irmão. Experimenta deixar Ele dirigir a sua vida. Um abraço para o Joaquim Lima também. Fique com Deus. Dorbinho. Experimenta, meu irmão. Experimenta. E depois você me conta. Depois você fala. Faça uma experiência com Deus. Ele não falhará com você. Ele não irá te decepcionar. Quer você fazer uma experiência? Quer você... O que você precisa deixar para trás? Pensa aí, você sabe. Você sabe o que às vezes está impedindo você de servir melhor a esse Deus? Deus sabe, você sabe o que está impedindo você. Você sabe. Se eu analisar a minha vida, eu sei o que me impede algumas vezes. Não quer você deixar isso para trás? Tomar essa decisão? Se você quer, não comigo, já falei. É com Deus, não é comigo. É você e Deus. Se você quer tomar essa decisão, aí onde você está, feche os olhos. Vamos orar juntos e pedir a misericórdia dele na nossa vida. Vamos fazer isso? Feche os olhos então, ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu desprendimento em nos auxiliar, em nos ajudar, em nos sustentar, em nos manter. Muito obrigado, ó Pai. Às vezes nós somos ingratos, nós esquecemos que essa chuva que está caindo é uma bênção de Deus, porque as plantas precisam para o nosso próprio alimento. Nós esquecemos que às vezes aquele sol quente também, a natureza precisa disso. Nós esquecemos que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Ti. Tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos transforme em uma nova pessoa. Mas acima de tudo, toca o nosso coração para que sejamos obedientes a Ti, Senhor. E que, mesmo que nós não compreendamos, estejamos dispostos a dizer sim para o Teu chamado, para o Teu convite. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre cada um que aqui está, sobre cada um que por aqui passou, e para cada um dos nossos queridos, onde quer que estejam, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença, obrigado porque você esteve aqui conosco, né? Obrigado por permitir a gente refletir junto um pouco sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente cada dia, que Deus te abençoe cada um dos seus queridos, e acima de tudo, experimente deixar para trás o que está impedindo de se aproximar de Jesus e deixar Ele dirigir a sua vida. Você vai perceber que a sua vida vai mudar. Não, mais uma vez repito, não está dizendo que você vai ter uma vida fácil, que você vai ter dinheiro, não, mas você vai ter paz, alegria, a felicidade que tanto buscamos. Esse não tem preço, esse não tem dinheiro que pague. Pode até ser que venha a recompensa financeira para você, pode até ser, mas ele nunca prometeu isso. Mas paz, amor, alegria é o que precisamos. Não é? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, um bom descanso. E próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estamos juntos. Um beijo no coração de vocês todos, um moto abraço para você e até quinta-feira. Fique com Deus, meu irmão. Quem ganhou aí o adesivo, manda o seu endereço que eu mando essa semana para você. Beleza? Abração, fique com Deus e até a próxima quinta-feira.